Olá, internautas. Meu nome é Augusto Echeverria. Vamos à resolução das questões da Unifesp 2013. Começando pela questão de número 6. Temos aqui uma questão de físico-química que fala sobre a explosão da nitroglicerina. Temos a equação apresentada, já balanceada, com os gases liberados. São fornecidas as informações a respeito da entalpia de formação de cada participante da reação. Ele pede o seguinte: considerando que ocorra a explosão de 1 mol de nitroglicerina e que a reação da explosão seja completa, calcule. Item A: o volume de gases medidos nas condições normais de temperatura e pressão. Item B: a entalpia da reação expressa em quilojoules por mol. Vamos à resolução. Temos aqui a equação já balanceada, onde fica evidenciado o número de mols dos produtos gasosos resultantes dessa explosão. Então, nós encontramos 12 mols de CO2, 10 mols de H2O, 6 mols de nitrogênio e apenas 1 mol de oxigênio. Somando esse número de mols, a gente vai encontrar um total de 20 mols gasosos, que correspondem aos 4 mols de nitroglicerina. Ora, como ele pede exatamente para 1 mol, então por mol nós teremos 7,25 mols gasosos. Bem, para qualquer gás na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol corresponde a 22,4 litros. Portanto, 7,25 mols corresponde a 162,4 litros. Temos aí, portanto, o resultado do volume de gases correspondentes a essa explosão e ao item A dessa questão. No item B, o que ele pede? A entalpia da reação. Portanto, devemos calcular como ΔH igual à somatória das entalpias de formação dos produtos menos a somatória da entalpia de formação dos reagentes. Esse ΔH equivale a 12 vezes menos 400 quilojoules mais 10 vezes menos 240 quilojoules, menos 4 vezes menos 365 quilojoules, totalizando em ΔH menos 5.740 quilojoules para os 4 mols de nitroglicerina. Lembra, como ele pediu para 1 mol por mol de nitroglicerina, isso vai nos dar, dividindo por 4, menos 1.435 quilojoules por mol de glicerina. Esse é o resultado do item B. Vamos à questão de número 7. Temos uma questão que envolve química geral, onde você fala sobre o processo do nitrogênio na atmosfera, que ocorre, na verdade, em 2 etapas. A primeira etapa é aquela em que o nitrogênio reage com o oxigênio, através de descargas elétricas, e a segunda etapa do processo é o envolvimento da formação do gás NO2 com a água em sua reação, como aí está apresentada, formando então o ácido nítrico e o óxido nítrico NO. Muito bem, então ele fala o seguinte: no item A, o processo envolvido na formação de NO2 a partir de N2 é de oxidação ou de redução? Na verdade, ele está se referindo à semi-reação em que o nitrogênio é transformado a NO2. Muito bom. Então, nesta semi-reação, nós teremos que observar o que houve, se houve uma perda de elétrons ou se houve um ganho de elétrons. Na sequência desse item A ainda, ele pede que a gente determine o número de elétrons, de mols de elétrons, envolvidos para cada mol de nitrogênio utilizado que reagiu. No item B, ele pede que a gente balanceie a equação, né, da segunda etapa e, em seguida, determine os coeficientes estequiométricos, que ele chamou de X, Y, Z e T. Vamos, então, aos resultados. No item A, nós podemos observar que o nitrogênio está se transformando em NO2. Claro que isso é uma equação de oxirredução. Vamos à lousa para a determinação. Nós temos aqui o nitrogênio exatamente com
o NOx zero, por se caracterizar como uma substância simples, sendo convertido a NO2, onde o NOx do nitrogênio no NO2 será mais 4. Bom, de 0 para mais 4 houve um aumento do NOx, ou seja, isso significa uma perda de elétrons e, portanto, uma oxidação. Então, aqui está a semi-reação em que o nitrogênio é transformado em NO2. Vejam, para cada mol de nitrogênio envolvido, né, nós vamos estar tendo 8 mols de elétrons sendo transformados, ou seja, são 8 mols de elétrons perdidos, uma vez que o NOx do nitrogênio muda de 0 para mais 8 no total. Certinho? Portanto, era essa a resposta que ele aguardava da gente no item A. Já no item B, como ele fez, na verdade, uma solicitação que a gente envolvesse a equação química balanceada, a sugestão para que o aluno se desse bem seria ele observar que o NOx do nitrogênio indo de mais 4 no NO2 para mais 5 no HNO3, ele estaria sob um processo de oxidação. Oxidação de quanto? De 1 elétron apenas. Enquanto que na variação de mais 4 para mais 2, há uma redução do NOx, portanto, uma diminuição desse valor, ou seja, um ganho de elétrons. E nesse caso, um ganho de 2 elétrons. Muito bem, como para que a equação seja bem balanceada, você tem que balancear o número de elétrons. Então você terá que multiplicar esse 1 elétron da oxidação por 2 e terá que multiplicar na redução os 2 elétrons por 1. A bem da verdade, esse 2 e esse 1 já serão os coeficientes estequiométricos aqui encontrados no HNO3 e também no NO. Então isso satisfaz a condição de um total de 3 mols de nitrogênio. Por isso que a gente consegue, então, já caracterizar aqui os 3 mols no balanceamento para o NO2. Como nós temos um total de 2 mols de hidrogênio, nós então completamos com apenas 1 mol na água. Está terminada e concluída a questão de número 7. Vamos para a questão de número 8. A questão de número 8 é uma questão de química orgânica. O que ela envolve? Ela envolve o seguinte conceito. Veja, quando a gente vai fazer a transesterificação para a produção do biodiesel, a obtenção de biodiesel, sempre a gente passa a ter como subproduto o propanutriol, que a gente conhece mais pelo nome usual de glicerina ou glicerol. Muito bem. Ele comenta o seguinte, essa glicerina obtida como subproduto, ela vem sendo, na forma de pesquisa, utilizada na transformação para a produção de propeno e eteno, que são, na verdade, monômeros utilizados na indústria química para a produção dos polímeros polietileno e polipropileno. Bom, esse é o comentário que ele faz no texto da questão, no corpo da questão. Agora, no item A, ele pede que a gente escreva a equação química balanceada da combustão completa de 1 mol de glicerina. Já no item B, sabendo que o polietileno é produzido pela reação de adição de um número N de moléculas de eteno, escreva a equação genérica de formação do polímero polietileno a partir do eteno, utilizando as fórmulas estruturais de reagentes e produto. Muito bem, vamos então à resolução. Vejam, no item A, fica simplesmente o acerto da questão. C3H8O3, que é a fórmula molecular da glicerina, irá reagir com o oxigênio, produzindo CO2 e água. O balanceamento segue aquela sequência que nós estamos acostumados. Vamos então à lousa para vocês observarem. Vejam, a sequência normal nossa é sempre o quê? Balancear primeiramente o carbono, segundo o hidrogênio e por último nós deixamos quem? O oxigênio. Ótimo. Então vejam, se nós temos aqui 3 mols de carbono, nós vamos então ter aqui 3 de CO2, correto? Se nós temos 8 mols de hidrogênio, nós teremos aqui 4 mols de H2O. E, num total de 3 vezes 2, 6,
com mais 4, 10 oxigênios, sendo que 3 já aparecem na fórmula da glicerina, faltam apenas 7 mols de oxigênio. Portanto, 7,5 de O2. Lembre-se, 7,5 de O2 é a mesma coisa que 7 mols de oxigênio, totalizando os 10 mols que precisamos para completar o balanceamento. Muito bom. Já no item B, como ele pede que a gente escreva a equação e mostre através das fórmulas estruturais o reagente e o produto, temos aqui a fórmula estrutural do eteno, temos aqui a fórmula do polietileno, que a gente analisa da seguinte forma. Vejam, se nós temos a ação da temperatura e de catalisadores nesse monômero, nós estaremos quebrando a ligação π nesta equação. Com a quebra da ligação π, nós teremos elétrons livres para um lado e para o outro. Ou seja, do monômero eteno, nós produziremos o polímero polietileno, cuja unidade de repetição é essa que aparece aqui para a gente. E que, na verdade, dá sequência tanto para a esquerda quanto para a direita. Lembre-se que o polímero, ele abre e fecha através de substâncias que têm exatamente essa função, né? Que são substâncias que dão a abertura e o fechamento para o polímero. Mas o H2C simples CH2 é sim a unidade de repetição do polietileno, satisfazendo, portanto, a resolução desta questão. Ok? Muito bom. Vamos então agora para a questão de número 9. Uma questão que envolve também físico-química e fala exatamente sobre titulação. Bem, o que nós temos? Nós temos aqui uma solução aquosa de nitrato de prata, que é usada na concentração de 1,7% como um antisséptico em um ambiente hospitalar. E ele apresenta para a gente uma solução de nitrato de prata que será determinada sua concentração através da titulação com o tiocianato de potássio. Muito bem. Esta solução de tiocianato de potássio apresentará 0,2 mol por litro de concentração num volume de 15 ml, enquanto que a solução a ser titulada, que é o nitrato de prata, apresenta um volume de 25 ml. Bom, para atingir o ponto final da reação, evidentemente. Item A, ele pede que você determine em mol por litro a concentração da solução preparada de AgNO3. No item B, ele pede que você mostre, através de cálculos de concentração, se a solução de nitrato de prata preparada é adequada para uso hospitalar. Considere que a massa molar do nitrato de prata seja igual a 170 gramas por mol e que a densidade seja igual a de uma solução, né, aquosa de 1 grama por mililitro. Muito bom. Vamos então à resolução da questão de número 9. Vejam, nós temos aqui, primeiramente, a consideração. Solução 1, solução de nitrato de prata. Solução 2, solução de tiocianato de potássio. Os valores de volume e de concentrações estão aqui apresentados. Bom, para facilitar o nosso cálculo, nós fizemos o seguinte, né? Vamos para a lousa para observar. Nós fizemos o seguinte, a gente colocou o 0,2 em potência de 10, nós colocamos também o volume de 15 ml em potência de 10. Tá, isso facilita bastante o nosso cálculo. Por quê? Na hora que você faz a multiplicação 2 vezes 10 a menos 1 com 15 vezes 10 a menos 3, você chega rapidamente ao resultado de 3 vezes 10 a menos 3 mol para o tiocianato de potássio. Muito bom. Se colocarmos na condição da estequiometria, nós observaremos, veja, 1 mol para cada sal. 1 mol para o nitrato de prata e 1 mol para o tiocianato de potássio, certo? Bom, então, como a relação é de 1 para 1, nós também teremos o número de mols igual a 3 vezes 10 a menos 3 mol para o nitrato de prata. Como sabemos que o volume desse nitrato de prata equivale a 25 ml, ou seja, a 25 vezes 10 a menos 3 litros, nós poderemos, então, fazer a regra de 3, considerando apenas 1 litro para esse número de mols. Então, você vai encontrar uma concentração final de 0,12 mol por litro. Ok? Terminando o item A. Já no item B,
como ele pede que a gente demonstre se realmente essa solução serviria para ser utilizada, né, para fins hospitalares, vamos então a esse cálculo em porcentagem em massa. Veja, a concentração da solução preparada é 0,12 mol por litro, como está aqui apresentado, né? Então, para 1 litro, nós temos esse número de mols. Para 1 litro, esse número de mols, 0,12. Se multiplicarmos por 170 gramas por mol, que é a massa molar, obteremos 20,4 gramas de nitrato de prata. Lembre, a densidade é de 1 grama por ml, então equivale a 1 litro para 1.000 gramas da sua solução. Correto? Tá. Bom, dessa forma, calculando em porcentagem, 20,4 sobre 1.000 vezes 100%, nós vamos obter uma solução a 2,04%. Ok. Então, a gente pode observar que, na verdade, esta solução não deve ser utilizada, não é adequada para uso hospitalar, uma vez que a solução de uso hospitalar seria de 1,7%. E nós acabamos de encontrar no cálculo 2,04%. Ok? Vamos então adiante para a questão de número 10. A questão de número 10 é uma questão também de química orgânica. Ela fala sobre o mal de Parkinson e ela fala sobre a utilização do neurotransmissor, a dopamina, no cérebro. Muito bem. Com a diminuição da dopamina, né, a gente passa a ter uma deficiência e aí você administra por via oral, através de um medicamento contendo a substância dopa. A bem da verdade, o que ele quer mostrar para a gente é o seguinte: a dopa é uma substância que, uma vez aplicada uma enzima, ela vai produzir a dopamina, que é o que estaria em falta no cérebro. Bom, a bem da verdade, o que ele pede para a gente no item A é: identifique as funções orgânicas presentes em cada uma das substâncias, tanto da dopa quanto da dopamina. Já no item B, ele pede que nós analisemos as fórmulas da dopa e da dopamina e que a gente decida qual que apresenta a atividade ótica. Uma vez decidido isso, ele pede que a gente transcreva a fórmula estrutural e, em seguida, assinale o carbono que realmente representa, que é o responsável pela atividade ótica, que a gente bem sabe que é o carbono quiral, o carbono assimétrico. Vamos olhar a resolução. Vejam. Primeiramente, quanto às funções orgânicas. No item A, nós temos na dopa aqueles dois grupos OH do lado esquerdo do anel benzênico, que representam a função fenol. Já do lado direito, o ácido carboxílico, representado pelo COH, certo? Que é a carboxila. E logo abaixo, o NH2, representando a função amina. Acho que ninguém teve problema para localizar essas funções. Na dopamina, também encontramos o fenol do lado esquerdo e a amina, somente a amina, do lado direito, na dopamina. Quem soube demarcar e assinalar essas funções, acho que se deu bem. Já no item B, nós localizamos apenas e então somente na dopa, né, a função com apresentando atividade ótica. Ou seja, o carbono quiral, o carbono assimétrico, aí assinalado tanto através do asterisco como com esta seta que a gente indicou, né, que seria então a substância que apresenta atividade ótica. Apenas a dopa e não a dopamina. Lembre-se, para ser um carbono quiral, ele precisa ter 4 ligantes diferentes. E é o que acontece na dopa. Na dopamina, não. Na dopamina, nós temos 2 hidrogênios ligados ao mesmo carbono e, portanto, ela não apresentará atividade ótica. Ok? Muito bem. Bom, gente, eu espero que vocês tenham se dado muito bem nessa prova. Ela não estava uma prova difícil, pelo contrário. Achamos a prova bastante simples, tá? Com uma cobrança tranquila a respeito dos principais assuntos da química, uma vez que você teve uma questão de química geral, 2 de físico-química e 2 de química orgânica, tá? É uma pena que o aluno bem preparado também deve ter achado essa prova fácil, né? E o que acaba preocupando um pouco, porque essas provas um pouco mais, com questões um pouco mais simples, né, menos elaboradas, elas acabam prejudicando os candidatos mais bem preparados. Mas, de qualquer maneira, boa sorte a todos e até a próxima. Obrigado.